Salve, salve, rapaziada, pela ordem. Pois é, chegou o grande dia e hoje eu tô aqui com o parceiro do SHM CDR. Aí, parceiro, primeiramente, mano, Boa, meu mestre. eu te agradeço, mano. Eu te Tá agradeço bem? por tudo, porque pra mim isso daqui é uma realização. Eu quero saber de você, mano, como que é pra vocês, depois de tantos anos, vocês permanecerem na cena e fazer. O coletivo SHM já tem um tempo, né? Tá colando pôster, colando adesivo, cartaz, divulgação na rua, de arte independente. E falar para você não é fácil. Tá junto com os amigos, tá pronto ali para produzir, aceitar e opinar e deixar levar e continuar. A contínua que é a parada mais legal, mais interessante. Você sabe que você vai trombar depois, vai tomar um brinde, vai armar uma próxima. E aí, vamos colar ali? Tem um ponto, é tipo skate, né? Você vai, você tromba a turma, por mais que um acerta a manobra, é uma comemoração geral. Todo mundo, tipo, aprende com isso. Ao dividir aquela bolacha num ponto, num horário, ir embora junto, chegar junto e, tipo, estar sempre junto, né? Com isso o tempo passa, né? E enquanto você está junto, você tromba e vai criando vínculos, criando histórias. Eu trombo a turma já desde 99. Já trabalho ali com eles já há um bom tempo. Na produção, estou te falando na rua, outras cenografias. Mas atualmente estou em São Paulo, trabalhando ainda com lambe-lambe, com colagem, com outras produções de silk, de serigrafia, que é o carro forte, né, do coletivo. E é legal ter um lançamento, um registro, porque, como nós tínhamos falado antes, para lançar um zine, para fazer uma produção mesmo pequena, já é muito difícil. Na hora que você consegue juntar certo arquivo de registros, de ações, de feitos, e consegue concluir isso numa matéria, tanto quanto o vídeo, quanto a foto, quanto o texto, é magnífico. De alguma forma é uma contínua, porque por mais que um momento ou outro eu parar de fazer, ou um amigo parar de fazer, alguém viu aquilo e leva como referência. Então é uma sequência de atividades que por mais que mude o desenho, a ação é a mesma. Hoje em dia você vê muita gente colando adesivo, muita gente trabalhando com arte. E na minha época, ali, quando começamos, o trabalhar com arte não era uma... não digo que não era expectativa, mas parecia ser impossível. Porque você tinha seu trampo normal, pessoal, e tinha ali um momento que nós trombávamos para a produção artística. A partir do momento que essa produção artística se torna trampo, você sente uma realização que você fala, puta que pariu, deu certo, quero fazer mais, eu posso fazer mais, você também pode. Então isso daí é uma parada que para mim eu acho magnífico, de uma contínua de raciocínio. Um dos primeiros trampos ali, que eu lembro, tipo MTV, fomos fazer um cenário de 10 anos com Black Alien cantando. Eram caixas de papelão, o cenário colado com pôster tridente e caveira. Daí montamos o deck do DJ, fizemos as caixas de papelão, montamos, gravou, desmontou. Então é muito curto o tempo de produção para saber a realização que aquele vídeo, você colocar no YouTube hoje, você assiste. Tá ali, sabe? Há décadas já. Quando mudamos para cá, na verdade, qual foi a sequência? Americana, São Paulo, interior de São Paulo. É perto, é 1h30. Trabalhava no estúdio do Daniel ali, tatuagem, piercing, e nós fazíamos produção de silk, de pôster em jornal, em folha de lista telefônica. Aí essas produções faziam as colagens na rua para fazer a intervenção urbana. A partir dessas intervenções foram surgindo cenários, decorações em casa, trabalhando, foi criando uma característica ali que tipo isso pode ser colecionável. Foi natural. E nesse tempo, 2004, 2005 para frente, eu era de americano ainda, mas vinha para cá trabalhar periodicamente, montava e desmontava exposições. E nisso chegou um momento ali das exposições, a turma já tinha mudado para cá, separou do Fazola, Ortega, já tinha mudado para São Paulo, o Edu já morava aqui, e eu ainda ficava no bate-volta, volta do estúdio de tatu americano, e familiares. Porém, chegou um momento que esse bate-volta mudou. Em vez de eu estar lá, eu estava morando aqui, fazendo bate-volta para visitar.
Então, quer dizer, eu estou aqui residente há pouco tempo, mas ao mesmo tempo eu já vivo aqui desde os anos 90. Para mim, praticamente, sou de São Paulo, da perto. Tipo, aproveitamento de oportunidades. Por exemplo, hoje em dia você tem ali o celular na mão, você consegue um vídeo de como fazer um silk, como colar na rua, você consegue uma busca, uma pesquisa de independente do segmento, não digo só na arte de rua. Skate, se você perguntar ali, vai ter um cara mostrando como faz uma manobra. Uma independente, tá tudo na mão. Então pesquisa, estude e acredite, porque é só assim que continua. Membro fundador do Coletivo SHN. O Coletivo SHN começou no interior de São Paulo, na cidade Americana, há 25, 26 anos atrás, acho que por volta de 97. Molecada vindo do hardcore punk, skate, muita da referência nossa era de zine, cartaz de show, capa de revista, capa de disco, marca de skate, revista de skate, tipo, logotipos. Era um universo um pouco, não era tão do grafite, mas já tinha esse pega do gibi mais do que grafite, tá ligado? Mais da impressão do xerox, das impressão cagada, do silkscreen, camiseta e adesivo. E esse universo foi levando nós para caminhos que nós também não tava muito planejando. Na verdade, era um monte de amigo querendo fazer cagada junto e vários desses amigos tinham habilidades, principalmente com o desenho, com a impressão, com a música, né? Com a arte visual. O tempo foi passando, a gente foi se conectando cada vez mais e, como eu disse, sem planejamento, começou a pintar umas coisas para fazer e esse sonho foi se formando, porque ele não era muito um sonho, era mais uma vontade de fazer o que você gosta, perto de quem você gosta. E nos anos 90 tinha uma parada muito louca, eu acho que até pelo rock alternativo, o lance de você ter uma alternativa para não ter que fazer exatamente o que todo mundo vomita na sua mente que você tem que fazer, tá ligado? E a gente começou a se conhecer, principalmente a capacidade que a gente tinha como equipe de conquistar e fazer coisas maiores. A gente começou fazendo mais cartaz, lambi-lambi, só que não era cartaz lambi-lambi fazer 10, 20, 30, era fazer 200, 300, 400, 500, era estourar, tá ligado? E aí depois de uns anos a gente começou a forrar no adesivo também. A gente entende que o adesivo e o pôster é uma intervenção urbana efêmera, ela é para ser atropelada, ela é para ser rasgada, por isso que você faz de bastante. Você não tá com aquele apego igual uma pintura que o cara não posso atropelar. Pelo contrário, então uma velocidade urbana, a velocidade da cidade, a velocidade da vida ali é para ser rasgado, é o tempo comer, e por isso que você sempre brisa em ter muito adesivo e muito pôster. Então a gente tinha esse pega de conhecer um monte de gente, conhecer um monte de lugar, principalmente por causa de um rolê de banda, né? Que fazia turnê e ia tocar em outras cidades. E nos diferentes a gente encontrava os nossos iguais, que eram pessoas que também desenhavam. E aí a gente começou a chegar mais perto do universo do grafite e da street art. Mas a gente entendia que a gente não era tão do grafite porque nós era mais porra louca, tá ligado? Era mais sorto o rolê. E também tinha esse pega de sempre fazer coisa em equipe. A gente fica muito mais tempo dentro de um estúdio, imprimindo, planejando, desenhando, fazendo matriz, fotolito, revelando, imprimindo, do que propriamente na rua, entendeu? Que a gente faz, fica muito tempo no estúdio para fazer uma caralhada de material e depois a missão rua, entendeu? Então, a gente até brinca que é um rolê meio de campanha. A gente vai fazer a campanha do Tridente, a campanha da Boca. E alguns desses desenhos com o tempo, eles vão ficando marcados. Por quê? Porque você começa a ter uns feedback das pessoas. E aí começou, eu quero que pinta, eu quero fazer uma camiseta, eu quero...
E aí, mano, de repente nós tava acordando cedo pra trabalhar com isso, entendeu? Como eu disse pra você há uns minutos atrás, eu acho que o trabalho fala por ele, manja. Se você faz um bagulho com amor, com carinho, perto de quem você ama, é o que você gosta, é um bagulho que te tira de lá de dentro, é um bagulho muito especial. Você não precisa se preocupar com se alguém vai gostar, se você vai chegar lá, se você vai ficar milionário. Cara, basta você viver 25 anos e bater um livro na mão, manja. Tipo, nós mesmo não imaginava que ia ter um livro, mas de uns 5 anos pra cá, a gente começou a entender que era muito difícil explicar quem nós éramos, o que a gente fazia. Por quê? Porque fazia de tudo, mano. Desenhava pra todo mundo, fazia um monte de coisa, comercial, gráfica, tatuagem, moda, arquitetura, mural. Então, tipo, o que você faz? Ah, faço tudo. Não, você não faz tudo. Mas você faz uma gama de coisas que pode ser inserida várias mentes e vários braços que estão dentro dessa equipe, entendeu? Principalmente a do registro. Porque se a gente está falando de uma arte efêmera, de uma arte que vai embora com o tempo, nada melhor do que um registro de espaço e tempo. Para quê? Para registrar onde que esse espécime de arte está inserido, no caso até de você entender que a cidade é uma lente de arte, que a cidade é a moldura disso. Então, de certa maneira, eu quero fazer sentido isso existir por um pequeno espaço de tempo. De uns anos para cá, a gente começou a estudar como registrar isso, ou num documentário, ou num livro. E aí a gente começou a entender que a gente precisava ter um registro para, de certa maneira, conseguir explicar o que nós fazia, porque já fazia mais de 20 anos que a gente trabalhava junto. A gente saiu de Americana, veio para São Paulo, então, trabalhamos muito tempo junto com a Galeria Choque Cultural, e foi quando a gente conheceu os coletivos. Foi quando a gente conheceu o Marcelão e a Van. E mano, foi conexão forte, sabe? Tipo, mistura explosiva, porque eles também tinham as mesmas paixões que nós, eles também tinham uma facilidade e uma habilidade de conversar com diferentes universos, sabe? Tipo, principalmente de como colocar a arte dentro das campanhas publicitárias, e nós, como colocar a arte em trabalhos comerciais também. Aí depois a gente começou a fazer um levantamento de todos os trabalhos que a gente tinha feito em toda a nossa história. A gente chegou em coisa de 1.800 a 2.000 trabalhos que a gente fez junto desde 97. E aí a gente fez esse levantamento. A gente começou a escrever isso para conseguir entender o que nós fazia, tá ligado? Porque, tipo, esse tipo de trabalho em equipe, um monte de mente brilhante, um monte de mão que faz, ele dá possibilidades infinitas, sabe? Principalmente quando você não tem uma cartilha que te impede de fazer isso ou aquilo. É arte, mano. É um bagulho que, tipo, tá saindo de dentro de você. Eu quero mais. Eu quero explorar esses limites. Eu quero pular essa barreira, tá ligado? Eu quero um abraço gostoso disso, entendeu? Dessa oportunidade que a vida me deu. E a gente começou a escrever tudo isso para entender o que nós fazia. E aí, eis que o Marcelo e a Van se interessaram em traduzir todo esse montante, manja. E foi genial, cara, receber eles, porque a gente também sempre foi apaixonado pelo trabalho deles, e eles também cresceram com nós. Então, tipo, existe uma facilidade de entender que, tipo, é muito overall, tá ligado? Tipo, não é, sei lá, como que eu diria, não é... É um desenho que qualquer um faz, mano, tá ligado? Tipo, eu acho que é esse o pega. Tipo, se eu olhar e falar assim, pô, o cara faz essa florzinha aí, isso eu também faço. Então faz, mano, tá ligado? Porque o mundo é seu, cara. O mundo é meu também. E eu quero o mundo pra dividir, mancha. E aí foi isso que nós fizemos, nós dividimos tudo, mano. Com um monte de artista, com um monte de amigo. A gente ficou louco pra conhecer um monte de lugar, um monte de gente. A gente queria conhecer todas as mentes brilhantes e viemos parar aqui, dentro do coletivo, nessa sala, junto com a Carol e com toda a equipe, num projeto que chamava Mesa. Era tipo um método, era um método de como uma galera junto consegue resolver um projeto em um curto espaço de tempo. Mas é um intensivo, tá?
Então a gente ficou planejando, sei lá, uns 4 meses para ficar trancado aqui dentro uma semana. Meu irmão, um monte de mestre, um monte de convidado, um monte de professor, tipo, pra gente conseguir traduzir todo esse montante de informação de um jeito que os coletivos iam conseguir resolver e nós ajudando de certa maneira, entendeu? Tem uma parada muito louca que é, a gente é artista gráfico. Se eu fosse pegar pra fazer a arte gráfica do bagulho, ia ficar meio esquisito, manja. E é muito louco ver outra pessoa te enxergando, manja. Tipo, desde o texto, ou de como os caras colocaram as fotos no livro. Tipo, uma parada mais de traduzir com imagens, uns textos mais técnicos. Porque o livro, eu acho que ele tem uma parada mais de... Puta, da escolinha, manja. Tipo, de você mostrar um trabalho desses 1.800 trampos, a gente escolheu 26, que a gente acha que é os que tem mais desdobramentos, que a gente acha que é os que tem mais a oferecer para outras pessoas, para que elas estudem e resolvam do jeito delas também possibilidades, entendeu? Na verdade, a gente queria mostrar para o mundão como que a gente resolveu, porque, na verdade, eu não sou dono da razão, mas, porra, ninguém não tem cartilha não, irmão. Mano, você pode, eu posso, você pode, vai e faz, mano. E é isso, cara. Hoje nós estamos comemorando aqui o lançamento desse registro, porque um registro desse tipo, desse peso, desse tamanho, irmão, obrigado, filho.